Se eu fosse jovem, você tomava um café comigo? A pergunta saiu leve, quase uma brincadeira elegante, dita num fim de tarde dourado, no alto de um morro de onde se via o cafezal pegar fogo de sol. Mas não tinha brincadeira nenhuma nos olhos dela. Dona Fernanda o encarava por cima da xícara fumegante, o queixo erguido, um meio sorriso no canto da boca, o olhar firme e macio de uma mulher que, depois de anos de pedra, resolvia voltar a paquerar, e com toda a classe de quem sabe o próprio valor. E José, o pintor, ficou imóvel. A xícara parou a meio caminho da boca, o coração batendo num lugar onde ele havia jurado que não bateria mais, porque aquilo não era conversa de patroa com empregado. Era um convite de mulher para homem, dos que mudam a vida da gente. E os dois souberam disso na mesma hora. Ninguém em Rosário da Serra acreditaria se contassem. A dona da maior fazenda de café da região, a mulher que o povo inteiro jurava ser feita de pedra fria, oferecendo um café, e quem sabe, muito mais que um café, a um pintor pobre que subira aquela serra a pé, meses antes, com uma trouxa nas costas, e oferecendo com um brilho no olhar que ela mesma julgava morto havia 12 anos. O que veio depois daquela pergunta, nenhum dos dois esperava. Mas, para entender como os dois foram parar no mesmo banco de pedra, sob o mesmo pôr do sol, a gente precisa voltar um pouco atrás, até o tempo em que aquela mulher ainda achava que a solidão era o preço justo por nunca mais se deixar magoar. Porque Dona Fernanda, aos 47 anos, era a mulher mais temida daquela beira de serra. Não pela riqueza, embora fosse rica, dona da maior fazenda de café de toda a região de Rosário da Serra. Era temida pela dureza, pela voz que não subia nunca, mas que cortava fundo, pelo jeito de olhar a pessoa de cima a baixo e decidir, em 3 segundos, se valia ou não o seu tempo. Naquela mesma manhã, ela tinha mandado embora um agregado que atrasava havia 3 semanas, sem levantar o tom, sem piscar, entregando o acerto na mão do homem, enquanto ele chorava e jurava que a mulher estava doente. Isso não é problema meu, ela dissera, e virar as costas antes que a própria consciência a alcançasse. Antes da gente continuar essa história, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias de gente chegam, e tem uma coisa boa em imaginar tanta janela acesa, tanta xícara de café fumegando por esse Brasil afora, enquanto a gente senta junto para escutar. Escreve o nome da sua cidade. Eu leio cada um. Pois a verdade que ninguém em Rosário da Serra sabia era que aquela dureza toda era uma casca, e toda casca guarda alguma coisa mole por dentro que ela tem medo de mostrar. Dona Fernanda tinha aprendido do jeito mais amargo que gente que sente demais acaba levada pela correnteza e que só quem endurece o coração consegue segurar de pé o que os outros deixam desabar. Ela endurecera para salvar a fazenda quando tudo ameaçava ruir. E como acontece com quem faz isso, tinha se esquecido de amolecer de novo quando o perigo passou. Ficara dura por dentro como café requentado 3 vezes, aquele que ninguém quer, mas que ela bebia mesmo assim, todo fim de tarde, na companhia de um banco vazio. E aquele banco vazio não era força de expressão. Toda tarde, quando o sol começava a se deitar atrás da serra e o cafezal ficava cor de brasa, Dona Fernanda subia sozinha ao morro do Ipê, carregando uma bandeja com 2 xícaras. 2. Sempre 2. Enchia as 2 até a boca, com o café que ela mesma passava no coador de pano, preto e amargo do jeito que só a gente da montanha aguenta, e sentava no banco de pedra que o pai dela mandara fincar ali havia 40 anos, de frente para o vale que os Montenegro plantavam desde antes dela nascer. Bebia uma. A outra ela pousava no lugar vazio ao lado, e ficava olhando a fumacinha subir e sumir, até que o café esfriava e criava aquela pele fina por cima, e o sol se ia, e ela descia o morro no escuro, com a xícara cheia intacta na mão, o café frio derramando um pouco a cada passo. Ninguém em 12 anos tinha descoberto para quem era a segunda xícara, e ninguém teria coragem de perguntar. Naquela noite, quando desceu o morro, a Rosa, a cozinheira que trabalhava na casa grande desde menina, e era a única alma que ainda ousava falar com ela sem tremer, esperava na porta da cozinha com um recado. Dona Fernanda, o pintor mandou dizer que chega amanhã de manhãzinha para começar o serviço da casa. Fernanda parou com a xícara fria ainda na mão. Tinha esquecido. A casa grande,
Aquele casarão de mais de 100 anos estava descascando por fora feito uma ferida velha, a cal caindo em placas, revelando o barro embaixo. Fazia meses que a Rosa insistia. Fazia meses que Fernanda inventava desculpa. Por que deixar um estranho passar semanas ali dentro, andando pelos cômodos, subindo escadas, olhando as paredes? Era deixar alguém chegar perto demais. E chegar perto era a única coisa que ela não sabia mais permitir. Manda ele começar por fora, disse ela por fim, entregando a xícara na mão da Rosa sem olhar. Por dentro a gente vê depois, se ver. E subiu para o quarto, passando pela porta fechada do escritório do pai, que ela não abria havia 12 anos, e sentindo, sem saber por quê, que alguma coisa naquela casa velha tinha acabado de mudar de posição, como um móvel pesado que a gente empurra no escuro e só percebe de manhã. A casa grande da fazenda Montenegro tinha 14 cômodos, e morava nela uma pessoa só. Fernanda acordava antes do sol, como o pai a ensinara, e a primeira coisa que ouvia era o silêncio. Não o silêncio bom da roça, cheio de galo e de sabiá e de gente longe rindo. Era o outro, o silêncio de dentro de casa, aquele que tem peso, que se acumula nos cantos como poeira e vai apertando o peito devagar. Ela punha a mesa comprida da sala de jantar, a mesa que dava lugar para 12, e comia sozinha numa ponta, o angu, o frango com quiabo, o café. As outras 11 cadeiras ficavam ali, vazias, encostadas na mesa como convidados educados que nunca vinham. Havia um ritual em cada gesto da manhã dela, e cada ritual era uma pequena prisão que ela mesma construíra e cuja chave havia perdido de propósito. Passava o café no coador de pano que fora da mãe, o mesmo pano remendado tantas vezes que já era mais remendo que pano, porque trocar por um novo seria admitir que a mãe morrera de vez. Dava corda no relógio de parede da sala, herança do avô, que marcava um tempo que já não servia para nada, porque não havia hora marcada para nada na vida dela, nenhum compromisso além de existir de sol a sol. E toda manhã, ao passar pela porta trancada do escritório, ela tocava de leve a maçaneta fria com as pontas dos dedos, como quem cumprimenta um túmulo, e seguia em frente sem abrir. Fazia 12 anos que Fernanda apenas habitava aquele casarão, do jeito que um vigia habita um museu à noite, presente, atento e completamente sozinho no meio de coisas bonitas que já não pertenciam mais a ninguém vivo. A dor dela tinha nome e tinha data. Aristides Montenegro, o pai, morrera havia 12 anos no inverno, de um coração que simplesmente parou uma noite, sem aviso, sem despedida. E Fernanda, que era filha única e sem mãe desde os 7, ficou de repente sozinha, à frente de uma fazenda enorme e de uma dívida que o pai, generoso demais, escondera dela para não preocupá-la. Homem bom, o Aristides, bom até o excesso. Emprestava, perdoava aluguel de terra, sustentava a casa de saúde da cidade do próprio bolso, dava crédito a quem nunca pagava, e quando morreu, os credores apareceram todos de uma vez, como o urubu que sente a coisa de longe. E apareceu também o Otávio, o homem com quem ela ia casar, o administrador em quem ela confiava a alma. Tinham marcado o casamento para o outono seguinte à morte do pai, e ela, atordoada de luto, entregara a ele as contas, as chaves, o cofre e o que restava de confiança no peito. Ele era encantador do jeito perigoso, dizia as palavras certas, prometia que ia segurar a barra com ela, que ela não estava sozinha. E numa madrugada de julho, quando o frio da serra corta até o osso, ela acordou e a cama estava vazia, e o cofre estava vazio, e a estrada de terra guardava a marca fresca dos pneus do carro que ela mesma ajudara a pagar. Ele não deixou o bilhete. Homens como ele nunca deixam. E o que doeu mais fundo, o que endureceu de vez a menina que ainda restava dentro dela, não foi o dinheiro roubado. Foi descobrir, na mesma semana em que enterrara o pai, que a pessoa a quem abrira a alma inteira olhara aquela alma escancarada e só enxergara ali uma oportunidade de negócio. Depois disso, fechar o coração não pareceu mais uma escolha. Pareceu a única forma de continuar respirando. Cortou tudo o que o pai dava de graça, fechou a casa de saúde que sangrava dinheiro todo mês, demitiu, apertou, virou pedra e salvou a Montenegro, cada alqueire, cada pé de café. Mas a cidade nunca a perdoou por ter fechado a casa de saúde, e ela nunca se perdoou de ter deixado de ser gente
para virar dona. Havia, no entanto, coisas que Fernanda guardava e que teriam surpreendido qualquer um em Rosário da Serra. No quarto que fora do pai, dentro do guarda-roupa de jacarandá, embrulhada num pano de algodão que já fora branco, havia uma caixa de madeira cheia de tintas ressecadas, pincéis duros, tubos amassados, porque antes de virar a implacável Dona Fernanda, ela tinha sido outra coisa. Tinha sido a menina que pintava. Aquarelas do cafezal, do ipê florido, da neblina que descia o morro de manhã como leite derramado. O pai emoldurara uma delas e pendurara no escritório, e a chamava nos bons tempos de minha pintora, com um orgulho na voz que fazia o peito dela inflar. Quando ele morreu, ela guardou as tintas junto com tudo o que era mole nela, no mesmo dia, no mesmo pano, e nunca mais pintou. Dizia a si mesma que não tinha tempo. A verdade é que não tinha mais coragem de olhar a beleza de frente, porque beleza dói em quem parou de acreditar que merece. E havia ainda uma última coisa, tão escondida que nem a Rosa sabia. Uma vez por mês, Fernanda mandava um dinheiro pelo Sérgio da farmácia, sem nome, sem recado, para pagar o remédio da pequena Belinha, neta do velho Nestor, o feitor mais antigo da fazenda. A menina nascera com um problema no sangue e precisava de remédio caro todo mês, e a casa de saúde que poderia tê-la acompanhado de graça era justamente a que Fernanda havia fechado. Então, ela pagava, escondido. Não era bondade, dizia para si mesma. Era conta acertada com a consciência. Mas toda vez que via a Belinha correndo no terreiro viva, o coração dava um solavanco que ela fingia não sentir, porque a bondade escondida é a única que sobra para quem tem vergonha de ser vista sendo boa. Zé chegou na manhã seguinte, a pé, com uma trouxa de roupa nas costas e uma caixa de ferramentas na mão, subindo a estrada de terra da fazenda no exato momento em que a neblina se desmanchava e o sol batia nos terreiros de café, deixando tudo dourado e cheiroso. Ele parou no alto da subida, largou a caixa no chão e ficou olhando o vale por um tempo, sem pressa, do jeito de quem sabe reconhecer uma coisa bonita quando a vê. Foi assim que Fernanda o encontrou da varanda. Um homem magro de uns 30 anos, calça surrada, camisa manchada de 1000 cores sobrepostas, parado no meio do caminho, olhando o café dela como se fosse a coisa mais bonita do mundo. "O senhor é o pintor?" ela perguntou, descendo os degraus com aquela frieza que fazia os homens abaixarem os olhos. Ele não abaixou. Virou, sorriu, um sorriso largo e sem malícia nenhuma, e disse: "Zé é dona, José, mas todo mundo chama de Zé." Estendeu a mão manchada de tinta antes que ela pudesse decidir se ia estender a dela. "Que vista mais bonita a senhora tem daqui, dona. Eu ando muito por essas serras e poucas fazendas têm uma luz assim de manhã. Parece que Deus passou aqui e esqueceu de apagar." Fernanda apertou a mão dele de leve, breve, e recolheu a sua, desconfortável. Fazia anos que ninguém falava com ela sem medo. E o pior é que não era atrevimento. Era só um homem simples achando o mundo bonito e não vendo motivo para esconder isso dela. Naquela primeira manhã, enquanto Fernanda ainda o media com os olhos procurando o defeito, a segunda intenção que todo mundo sempre tinha, aconteceu uma coisa pequena que ela não esqueceria. O velho Nestor passou pelo terreiro carregando um saco de café nas costas curvadas, e o saco escorregou da alça gasta, e os grãos começaram a se derramar na terra vermelha. Antes que Fernanda pudesse chamar alguém, Zé largou a caixa de ferramentas e correu. Segurou o saco, ajudou o velho a reequilibrar o peso e depois, de joelhos no chão, ajuntou grão por grão o café derramado, sem que ninguém mandasse, conversando com o Nestor sobre a colheita como se fossem conhecidos de muitos anos. "Deixa que eu ajunto, seu Nestor. Grão de café no chão é dinheiro no chão, e a gente não pode desperdiçar o que deu tanto trabalho para nascer." O velho feitor agradeceu encabulado. E Fernanda, da varanda, observou aquilo com uma estranheza no peito, porque num mundo em que todo mundo que chegava à fazenda queria alguma coisa dela, ali estava um homem que, no primeiro minuto, sem plateia, se ajoelhava na terra para ajuntar o café de um velho. Ela o levou pelos fundos, explicou o serviço com secura e, enquanto falava, reparou sem querer nas mãos dele, mãos grandes e firmes de quem trabalha de verdade, e nos braços queimados de sol, e no jeito calmo como ele ouvia, a cabeça um pouco inclinada, os olhos claros presos nos dela.
E reparar naquilo a assustou de um jeito que não acontecia havia 12 anos, um susto quente e absurdo, que ela tratou de matar na hora, como quem pisa numa brasa antes que pegue fogo. Era um pintor, um rapaz. Ela era a patroa, uma mulher de 47 anos endurecida pela vida. Não havia o que reparar. E, no entanto, quando ele foi pegar a escada, ela deu por si olhando as costas largas dele por um segundo a mais do que devia, e virou-se depressa, com raiva de si mesma, como se tivesse sido pega em falta por alguém que não estava ali. Foi então que Zé reparou. Fernanda tinha deixado a bandeja do café da manhã num banco da varanda, e nela, além da xícara dela, havia uma segunda xícara, lavada, virada de boca para baixo, secando. Zé olhou aquilo, olhou de novo, e não disse nada demais, mas ela viu que ele viu. O senhor começa por aquele lado, ela cortou apontando a voz mais dura do que precisava, e não precisa reparar na louça. Zé ergueu as duas mãos num gesto de paz, sorrindo sem se ofender. Não reparei em nada não, dona. Só estava pensando que café de fazenda passado no pano é a melhor coisa do mundo, e que faz tempo que eu não tomo um, mas isso é conversa minha. E foi pegar a escada, deixando Fernanda sozinha na varanda, com o coração batendo de um jeito que ela não reconhecia mais, entre a raiva de ter sido notada e aquela outra coisa, morna e perigosa, que ela ainda não ousava chamar por nome. Naquela noite, deitada na cama grande e fria, Fernanda não conseguiu dormir, e o que a mantinha acordada não era mais só a solidão de sempre, era o rosto daquele homem, o sorriso largo, as mãos ajuntando café na terra. Ela se pegou pensando nele e sentiu vergonha, uma vergonha ardida, como se pensar num homem 30 anos depois de ter jurado nunca mais fosse uma traição a si mesma. Velha boba, disse em voz alta para o teto escuro. Ele podia ser seu filho. E virou na cama, decidida a esquecer aquilo. Mas o corpo tem memória própria, e o dela, adormecido havia 12 anos, tinha acabado de estremecer com uma coisa que ela julgava morta para sempre e que se recusava agora a voltar a morrer. Nos dias que se seguiram, a presença daquele homem no fundo da casa mudou o ar. Não é que ele falasse muito. Trabalhava calado a maior parte do tempo, subido na escada raspando a cal, consertando um beiral torto que deixava a água escorrer parede adentro, cantarolando baixinho uma moda de viola que ela conhecia da infância e que fez os olhos dela arderem uma tarde sem aviso. E uma pequena mudança se instalou na rotina da casa grande, tão discreta que só a Rosa reparou, e a Rosa teve o bom senso de não comentar. Toda manhã, quando Zé chegava, encontrava na quina da varanda uma caneca de café passado na hora, ainda fumegando, deixada ali sem bilhete, sem palavra. Fernanda nunca dizia que era para ele. Zé nunca perguntava. Ele só pegava a caneca, erguia de leve na direção da janela, onde sabia que ela às vezes espiava atrás da cortina, num brinde silencioso, e tomava o café olhando o vale antes de subir a escada. Era pouco. Mas para uma mulher que passara 12 anos servindo café para banco vazio, servir uma caneca para alguém que ia bebê-la de verdade, era uma revolução inteira acontecendo em surdina. Numa dessas manhãs, ela reparou que junto da caneca vazia, quando ele terminava, ficava sempre uma florzinha do mato, dessas amarelas que nascem na beira da estrada, pousada no pires. No primeiro dia, ela achou que fora o vento. No segundo, entendeu que não era. Zé não dizia nada, e ela não perguntava, mas a flor amarela aparecia ali toda manhã, e ela passou a guardá-la, sem saber por quê, num copo com água na cozinha, escondido atrás da lata de fubá, onde ninguém visse. Era o cortejo mais silencioso e mais antigo do mundo, feito de café e de flor do mato, sem uma palavra dita, e nenhum dos dois teria coragem de admitir que era isso. Numa tarde, Fernanda passou perto da escada, e Zé, lá de cima, comentou sem parar de raspar. A senhora reparou como a luz muda de cor aqui pela tarde? De manhã é dourada, meio-dia é branca de doer, mas agora, agora ela fica meio rosada, quase cor de goiaba madura. Minha mãe ia gostar de ver isso. Fernanda parou. Sua mãe gosta dessas coisas? Ele desceu um degrau, limpou a mão no pano e o sorriso ficou mais fundo. Gostava, ainda gosta, mas ela tá ficando cega, dona. Os olhos dela foram fechando devagar nesses últimos anos, e agora ela quase não enxerga mais nada, só vulto e claridade. Ele falou aquilo sem drama, do jeito de quem já chorou o que tinha que chorar.
Aí eu faço assim. Eu pinto. E quando chego em casa, eu conto para ela as cores. Descrevo tudo. O céu, a parede, o vestido de uma moça que passou. Ela fecha os olhos e escuta e diz que enxerga melhor do jeito que eu conto do que via com os próprios olhos. Faz sentido isso para a senhora? Fernanda demorou a responder. Faz, disse. E o faz saiu mais rouco do que ela queria. Faz sentido. Rei foi embora depressa, porque tinha mexido demais. Naquela mesma noite, pela primeira vez em 12 anos, Fernanda não subiu direto para o quarto depois do café frio no morro do Ipê. Passou pela porta fechada do escritório do pai, parou e, depois de um tempo comprido, girou a chave. O cheiro de mofo e de papel velho a recebeu como um abraço triste. E lá estava, na parede, a aquarela emoldurada, o cafezal ao amanhecer, pintado por uma menina que ela mal reconhecia mais. Fernanda ficou muito tempo diante daquilo. Depois abriu o guarda-roupa, tirou o embrulho de pano e desamarrou. As tintas estavam ressecadas, os pincéis duros feito graveto. Mas no fundo da caixa havia um tubo de amarelo que, quando ela apertou, ainda cedeu um fiozinho de cor, teimoso, vivo, do mesmo amarelo da florzinha do mato que ele deixava toda manhã. Ela olhou aquele amarelo na ponta do dedo por um tempo enorme e não amarrou o pano de volta. Deixou a caixa de fora, em cima da cômoda, como quem deixa uma porta encostada só para ver se tem coragem de atravessar depois. Seu Nestor, o velho feitor, foi o primeiro a notar. Numa manhã, entregando o relatório da colheita, reparou que a patroa parara para escutar o canto de um sabiá antes de mandá-lo continuar. Coisa pequena. Mas ele a conhecia desde menina. Lembrava dela rindo, pintando na varanda enquanto o pai fumava o cachimbo, e havia 12 anos via aquela menina ir sumindo dentro da patroa dura. Ver ela parar para escutar um pássaro era como ver uma pedrinha subir à tona. Naquela tarde na venda comentou com a mulher. A dona tá diferente, e eu acho que tem a ver com o pintor. A mulher torceu o nariz. Ela e o pintor? Nestor, ele é um rapaz, e ela é a patroa. Isso é coisa da sua cabeça. E o velho, olhando o café secando no terreiro, respondeu devagar. Coração não pergunta idade nem pergunta preço, mulher. Nunca perguntou. Toda pedra foi rio um dia. E rio, quando descongela, corre para onde quer. E a água, naqueles dias, corria devagar, mas corria. Fernanda descobriu que esperava pela manhã de um jeito que não fazia havia anos, e se pegava à mesa do jantar solitário, guardando coisas para contar ao pintor no dia seguinte. Descobriu-se uma tarde, escolhendo um vestido menos severo, e depois trocando de volta, com raiva, e depois vestindo o primeiro de novo. Descobriu que ria. Rir tinha virado uma coisa estranha na boca dela, enferrujada no começo, feito porta que range, mas foi soltando. E numa tarde, quando ele estava quase terminando a fachada e a casa grande de novo branca reluzia contra o verde, ela apareceu na varanda com a caixa de tintas do pai nas mãos e a pousou no banco ao lado dele, sem dizer nada. Zé olhou a caixa, olhou ela e não fez pergunta. Só abriu devagar, examinou os pincéis endurecidos e, enquanto examinava, os dedos dele encostaram nos dela sobre a tampa da caixa, por acaso, e nenhum dos dois recuou. Ficaram assim, as mãos quase paradas uma sobre a outra, mais tempo do que o acaso pedia, e o ar entre os dois ficou pesado e quente. E foi Fernanda quem afinal recolheu a mão, o coração disparado, apavorada com a própria vontade de não recolher. Isso aqui não morreu não, dona, disse Zé baixinho, salvando os dois do silêncio. Tinta boa a gente recupera. Pincel duro a gente amacia na água morna com um tiquinho de paciência. Só não pode deixar guardado no escuro, senão endurece de vez, e aí sim já era. E ergueu os olhos para ela ao dizer a última parte, devagar, e os dois souberam, sem confessar, que ele já não estava falando de pincel. Fernanda quis dizer alguma coisa e não achou. Virou-se e entrou em casa, e passou o resto da tarde de coração aos pulos brigando consigo mesma, dizendo-se que estava velha demais para aquilo, que ele era novo demais, que a diferença entre os dois era um abismo, que a cidade ia rir dela, que homem nenhum a olhava por bem, que o último que a olhara com doçura tinha levado o cofre e a alma. E, no entanto, atrás de todo aquele exército de nãos, havia um sim pequeno e teimoso que ela não conseguia calar. O mesmo sim da menina que um dia pintava e acreditava que merecia coisas bonitas. Foi numa quinta-feira de tarde, quando o serviço da fachada já estava no fim
e a casa grande reluzia contra o cafezal, que aconteceu a coisa que mudaria tudo. Zé guardava as ferramentas, e Fernanda, que subia o morro do Ipê com a bandeja das 2 xícaras, parou no meio do caminho. Não sabia por quê. Talvez porque o pôr do sol estivesse rosado como ele descrevera. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, ela não quisesse subir sozinha. Virou-se e, num impulso que a assustou, chamou: Zé, vem cá em cima ver uma coisa. Ele largou as ferramentas e subiu atrás dela. E no alto do morro, quando viu o vale inteiro pegando fogo de dourado e rosa, com a neblina começando a se juntar no rio, soltou um assobio baixo. Meu Deus, dona, isso aqui é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. E então virou o rosto para ela, e completou mais baixo, sem sorriso dessa vez, quase. Fernanda fingiu não ter ouvido o quase, porque o quase a atravessou como um raio. Pousou a bandeja no banco de pedra, pegou a 2ª xícara, a que sempre esfriava sozinha havia 12 anos, a xícara do banco vazio, a xícara do pai morto, e com a mão tremendo estendeu para ele. Toma, tá quente ainda. Zé pegou a xícara com as 2 mãos, como quem recebe uma coisa sagrada, entendendo sem saber os detalhes que aquele gesto pesava toneladas. E os 2 ficaram ali, bebendo café amargo lado a lado no banco de pedra, os ombros quase se encostando, no lugar onde por 12 anos só uma mulher e um fantasma se sentavam. E foi então que Fernanda disse a frase: nem planejou. Saiu de um lugar tão fundo e tão antigo que ela mesma se assustou de ouvir a própria voz. Olhando o vale sem encarar ele, com um meio sorriso torto que doía mais que qualquer choro, ela perguntou baixinho: Zé, se eu fosse jovem, você tomava um café comigo? O silêncio que veio depois foi tão grande que ela ouviu o próprio coração. Zé ficou imóvel, a xícara a meio caminho da boca, o rosto pego de surpresa. Ela quis morrer. Quis pegar a frase de volta do ar e engolir, virar pedra outra vez, descer o morro e trancar todas as portas para sempre. Mas Zé pousou a xícara devagar no banco de pedra entre os 2 e virou-se para ela com toda a calma do mundo. Dona Fernanda, disse, a voz séria e macia ao mesmo tempo. A senhora está me perguntando a coisa errada. Ela ergueu os olhos ferida, pronta para o não educado. Mas Zé continuou, escolhendo cada palavra como quem pisa em terra que pode ceder. A pergunta não é se a senhora fosse jovem. Porque idade eu não vejo, dona. Eu vejo cor. É o meu ofício. E faz semanas que a única cor que eu enxergo direito nessa serra é a senhora. A pergunta certa é outra, e é essa que eu tenho medo de responder. Ele respirou fundo. A senhora é a dona da maior fazenda dessas bandas. E eu sou um pintor de brocha, que chegou aqui a pé com uma trouxa nas costas. Se eu tomar esse café com a senhora do jeito que eu quero tomar, com o coração e não com a mão, o que essa cidade inteira vai dizer amanhã é que o pintor pobre deu o golpe na patroa rica. E eu prefiro descer essa serra hoje e nunca mais voltar, do que deixar entrar na sua cabeça, um dia que seja, a ideia de que eu quis a senhora pelo que a senhora tem. Ele engoliu em seco. Porque eu não sei quem foi que fez a senhora virar pedra. Mas eu sei que foi alguém que olhou para a senhora e viu dinheiro. E eu não sou esse homem, dona. E a única prova que eu tenho para dar é essa. Eu não vou avançar. Vou deixar a senhora avançar se um dia quiser no seu tempo, quando não sobrar mais dúvida nenhuma. Fernanda ficou sem ar, porque o rapaz, sem saber do Otávio, sem saber de nada, tinha posto o dedo exatamente na ferida mais funda dela, e tinha feito isso não para se aproveitar, mas para protegê-la. E a lágrima que ela segurava havia 12 anos, finalmente caiu, quente, na terra vermelha do morro do Ipê. Ela contou tudo então. Contou do pai, do Otávio que fugiu com o cofre e a confiança, da fazenda que salvou virando pedra. Contou da 2ª xícara, que era do pai. Contou da menina que pintava. Zé escutou em silêncio, sem interromper, sem consertar, do jeito que escutava a mãe cega, do jeito que a gente escuta quem precisa mais de ouvido do que de conselho. E quando ela terminou, ele não disse nada bonito. Só estendeu a mão devagar e a pousou sobre a dela. No banco de pedra, sem apertar, só pousou. Eu estou aqui, sem palavra. E Fernanda não retirou a mão. E os 2 ficaram assim, de mãos quase dadas, olhando o escuro subir do vale, tão perto de um beijo que o ar doía, e tão longe dele quanto 2 medos podem manter 2 pessoas. Mas a vida, que dá com uma mão, cobra com a outra. Naquela mesma noite, quando os 2 já tinham descido o morro,
Um menino chegou correndo da cidade com um recado para o Zé. A mãe dele, Dona Lourdes, tinha caído em casa e perdido o resto da vista que ainda tinha, e estava sozinha, e chamava por ele. Zé empalideceu. Precisava ir na mesma hora, e ir era descer a serra, pegar 2 ônibus, atravessar meio estado até a cidade pequena onde a mãe morava. Ele juntou a trouxa às pressas e Fernanda, parada na varanda da casa grande recém-pintada, sentiu o velho medo subir pela garganta como água escura. Ali estava de novo, a prova de que sentir era perigoso. Mal ela encostara a mão na dele e a vida já ameaçava levar embora a pessoa. A pedra dentro dela chamou baixinho, prometendo abrigo. Endurece de novo, dizia a voz. Fecha tudo, ninguém mais te machuca. Zé parou na frente dela antes de ir, a trouxa nas costas. E por um instante os dois se olharam sem que nenhum soubesse o que dizer. Eu volto, dona, ele disse por fim, baixinho. Não sei quando, mas eu volto. E quando eu voltar, eu respondo direito àquela sua pergunta do café que hoje eu respondi só pela metade com medo. Fica me devendo o resto. Fernanda quis dizer fica, quis dizer não vai, quis dizer tantas coisas que a garganta travou em todas. O que saiu foi só um aceno de cabeça. Seco, o aceno da patroa, porque a mulher que queria pedir para ele ficar tinha se escondido de novo atrás da pedra, com medo, e Zé entendeu, porque Zé entendia as coisas por dentro, e não cobrou. Só sorriu triste, tocou de leve a mão dela e desceu a estrada de terra no escuro, a trouxa balançando nas costas, até virar vulto, até virar nada. E Fernanda ficou na varanda a noite inteira, odiando a própria covardia, entendendo tarde demais que o oposto de amar não é o ódio, é o medo, e que fora o medo, não a vida, que acabara de levar embora o homem que ela quase deixara entrar. Ao amanhecer, ela teve uma escolha para fazer e sabia disso. Podia trancar a porta do escritório do pai de novo, amarrar o pano das tintas, voltar a ser pedra. Ou podia fazer a coisa mais difícil da vida dela, continuar sendo gente mesmo depois que a gente descobre o quanto ser gente dói. Desceu para a cozinha antes do sol, e a Rosa levou um susto, porque a patroa tinha nos olhos uma decisão que a Rosa não via havia 12 anos. Rosa, manda o Nestor selar o cavalo, eu vou descer na cidade. A Rosa arregalou os olhos, porque Fernanda não punha os pés em Rosário da Serra desde que fechara a casa de saúde. A senhora vai fazer o quê? E Fernanda, apertando o chale nos ombros, respondeu com a voz firme de quem enfim entendeu que couraça nenhuma vale a solidão que cobra. Vou fazer o que meu pai faria. 12 anos atrasada. Mas vou. E vou fazer por mim, não por ninguém. Porque se um dia aquele rapaz voltar, eu não quero mais ser a pedra que ele conheceu. Quero ser gente para ele encontrar. Ela desceu a serra a cavalo naquela manhã fria, atravessou a ponte do rio e entrou em Rosário da Serra pela rua principal e sentiu nas costas os olhares como espinhos. As pessoas paravam nas portas, cochichavam, viravam o rosto. A implacável, a mulher que fechou a casa de saúde, cavalgando pela rua de pedra como se tivesse o direito. Fernanda sentiu o velho impulso de erguer o queixo e devolver a frieza, mas dessa vez não ergueu. Desmontou em frente ao prédio abandonado que fora a casa de saúde, de janelas quebradas e mato na porta, e ficou olhando a ruína que ela mesma criara. O velho Nestor, que a acompanhara sem ela pedir, apontou com a cabeça uma casa ali perto. É ali que mora a Belinha, dona. A neta que a senhora paga o remédio escondido. Fernanda virou-se chocada. Você sabe, o velho deu de ombros, os olhos marejados. Todo mundo tem seu segredo, dona. O da senhora é bom demais para ficar escondido a vida inteira. E foi assim, no meio da rua, diante do prédio caído, que dona Fernanda fez uma coisa que a cidade contaria por gerações. Chamou o povo, não com dinheiro, embora dinheiro tivesse. Chamou com a voz, uma por uma, batendo nas portas que se fechavam na cara dela, aguentando os "a senhora tem coragem" e os silêncios raivosos. E foi dizendo de porta em porta a coisa mais difícil que já dissera. Eu errei. Meu pai sustentava esta casa de saúde, e eu fechei porque tive medo de perder tudo. Fiquei tão ocupada em não perder a fazenda que perdi vocês. Não dá para desfazer os 12 anos. Mas dá para reabrir a casa de saúde. E eu vim pedir a ajuda de vocês, porque sozinha eu não consigo. E sozinha eu nunca mais quero ficar. Ninguém respondeu de primeira. Numa cidade pequena, o perdão desce devagar, como a neblina. Mas seu Nestor tirou o chapéu
E a mãe da Belinha, que ouvira tudo da janela, abriu a porta. Reabrir a casa de saúde deu trabalho de verdade, e é isso que fez a coisa ser real. Não bastou o dinheiro, embora ela tenha posto cada centavo. Precisou de braço, de gente, de dias. E a cidade foi descobrindo de perto uma mulher que subia em telhado, carregava tijolo, chegava antes do pedreiro e saía depois. As mãos que só sabiam assinar cheque, reaprendendo a segurar enxada e caiação. Ela trouxe um médico de fora, arrumou casa para ele, garantiu o salário, mas fez questão de que a casa de saúde fosse da cidade, não dela, com um conselho de moradores para cuidar, porque tinha entendido, tarde mas tinha, que caridade que humilha não é bondade, é vaidade disfarçada, e que a única generosidade que presta é a que devolve dignidade em vez de tirar. Que aos poucos os olhares na rua foram mudando, e um dia a mãe da Belinha deixou na sela do cavalo dela um pote de doce de leite ainda quente, sem dizer nada. E Fernanda, que não chorava havia 12 anos, chorou pela segunda vez em uma semana, escondida atrás do prédio recém-caiado. Mas em todas aquelas semanas de trabalho, em todo o tijolo que assentou, havia um pensamento que não a largava. Um nome, um rosto de olhos claros descendo a estrada com a trouxa nas costas. E toda noite, no morro do Ipê, ela agora enchia as 2 xícaras de novo, mas por outro motivo. A segunda não era mais do pai. Era a promessa de que alguém ia voltar para bebê-la. Enquanto isso, longe dali, Zé cuidava da mãe cega e pensava em Fernanda todo dia. Numa tarde, descrevendo para Dona Lourdes as cores da parede que acabara de pintar, pegou-se descrevendo, sem perceber, o vale da fazenda Montenegro ao entardecer, o dourado virando rosa. A mãe escutou, sorriu e disse com a sabedoria dos que perdem a vista e ganham outra: Filho, você não está descrevendo uma cor, você está descrevendo uma mulher. Faz 3 semanas que você só fala dessa serra e dessa dona, e toda vez a voz muda. Zé ficou mudo, e Dona Lourdes apertou a mão dele com os dedos finos. Eu tô cega, não tô boba, e não vou deixar você passar a vida cuidando de mãe velha e deixando escapar a coisa boa que Deus botou no seu caminho. Me leva para essa serra que você descreve. Diz que lá tem ar bom, casa de saúde nova, e uma mulher que ficou esperando você terminar uma conversa. Eu quero morrer perto de gente feliz, filho, não nessa cidade cheia de fantasma. E você? Eu quero ver você feliz antes de eu ir. Vai atrás dela. Zé, entre o riso e o choro, entendeu que a mãe, mesmo cega, enxergava mais longe que ele. Zé voltou à fazenda Montenegro na época da colheita e voltou trazendo a mãe. E encontrou uma fazenda que respirava diferente. A colheita, que estava ameaçada porque tantos trabalhadores tinham ido embora, fugindo da dureza da patroa, agora fervilhava de gente, porque a cidade inteira subira à serra para ajudar a colher o café da mulher que reabrira a casa de saúde, num mutirão que ninguém organizara e todos entenderam. Havia gente de toda Rosário da Serra no terreiro. O seu Quinho da venda com a mulher e os filhos, rindo alto. A professora Dona Zica com a turma de crianças. O médico novo aprendendo a peneirar grão com dedos desajeitados. E o velho Nestor comandando tudo com uma alegria que ninguém via nele havia 12 anos. À tardinha, alguém pegava a viola, as modas subiam pelo cafezal, as mulheres serviam angu em panelões enormes, e as crianças brincavam entre os montes de café secando, exatamente como Fernanda brincara em criança. E no meio de tudo, na parede lateral da casa de saúde reaberta, havia uma coisa nova que fazia todo mundo parar para olhar. Era um mural, enorme, cobrindo a parede inteira, e ninguém em Rosário da Serra sabia que a patroa sabia fazer aquilo. O cafezal ao amanhecer, a neblina descendo o morro como leite, o ipê florido e no meio, pintadas com um carinho que só quem ama sabe pôr numa tinta, as mãos do povo colhendo café, as mãos do velho Nestor, as mãos pequenas da Belinha. Fernanda pintara aquilo nas madrugadas das últimas semanas, sozinha, reaprendendo cor por cor o que a menina sabia e a pedra tinha esquecido. E num canto do mural discreto, quase escondido entre os pés de café, ela pintara um homem magro de camisa manchada de cores, subindo uma estrada de terra com uma trouxa nas costas. Ninguém sabia quem era. Ela sabia. Quando Zé chegou e viu o mural, largou a trouxa no chão e ficou imóvel pela segunda vez desde que conhecera aquela mulher.
e depois viu, no canto, a si mesmo pintado subindo a estrada e entendeu tudo e teve que respirar fundo para não desmontar ali no meio do terreiro. Fernanda estava no alto de uma escada, o pincel na mão, o rosto manchado de amarelo dando os últimos retoques. Ela olhou para baixo e o viu ali, parado, olhando o mural, e viu a senhora de cabelos brancos e olhos parados de pé ao lado dele. Desceu da escada devagar, o coração num tumulto que não sentia havia 12 anos, e foi até eles. Foi até Dona Lourdes primeiro, pegou as duas mãos da velha cega nas suas manchadas de tinta e disse, a voz embargada, Dona Lourdes, eu não sei se a senhora enxerga vulto ou claridade, mas eu vou descrever para a senhora o que tem nessa parede, porque foi o seu filho que me ensinou que a gente pode ver com o ouvido. E ali no meio do terreiro, diante da cidade toda que parara para ouvir, Fernanda descreveu o mural cor por cor para a mãe de Zé, o dourado da manhã, o rosa da tarde, o verde do café, o amarelo do ipê, as mãos do povo. E quando chegou ao canto escondido, a voz falhou, mas ela não escondeu. E aqui, dona, tem um homem subindo uma estrada com uma trouxa nas costas. Eu pintei ele achando que talvez ele não voltasse. Pintei para não esquecer o rosto. Dona Lourdes fechou os olhos parados, e as lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, e ela disse baixinho, só para Fernanda ouvir. Ele voltou, minha filha. Tá bem aqui do teu lado. E não veio pela fazenda, não. Veio te pagar uma resposta que ficou devendo. Naquela noite, quando a festa se acalmou, e a cidade desceu a serra, e a mãe já dormia na casinha nova de frente para o vale, Fernanda subiu o morro do ipê com a bandeja das 2 xícaras e não subiu sozinha. Zé subiu ao lado dela em silêncio, e no banco de pedra, sob a lua, ela lhe estendeu a 2ª xícara. Você prometeu que ia me responder o resto, ela disse, sem olhar para ele. Prometi, disse Zé. Ela respirou fundo, juntando 12 anos de coragem. Então responde. Me diz o que você ia dizer no morro antes de descer a serra. Zé pousou a xícara, virou-se para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, não escolheu as palavras com medo. Eu ia dizer que a idade não me assusta, Fernanda, que o dinheiro não me interessa, e que se precisar eu largo o serviço da fazenda amanhã e piso tinta na cidade a vida inteira, só para ninguém nunca poder dizer que eu quis outra coisa que não fosse você. Ia dizer que faz semanas que eu subo escada, pensando em como seria segurar sua mão sem que fosse por acaso. Ele pegou a mão dela, dessa vez de propósito, entrelaçando os dedos. É só isso, dona. Simples assim. Faltou você acreditar que merece. E Fernanda, que virara pedra para não sentir, sentiu tudo de uma vez, e dessa vez não fugiu. Deixou que ele erguesse a mão manchada de tinta e a pousasse no rosto dela. Deixou que ele se inclinasse devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. E ela não recuou. E os lábios dos dois se encontraram num beijo lento e cuidadoso. Um beijo que sabia a café amargo e a lua, e a 12 anos de espera. Um beijo sem pressa nenhuma, como todas as coisas que valem a pena naquela serra. Quando se separaram, ficaram testa com testa de olhos fechados, e Fernanda riu baixinho, um riso molhado de lágrima, o riso da menina que ela julgara morta. Eu sou velha demais para isso, ela sussurrou, ainda com medo. E Zé, sorrindo contra a testa dela, respondeu, a senhora é da idade exata para isso, dona. E se alguém falar o contrário, manda subir aqui no morro ver a cor que a senhora fica quando ri. Aí a cidade cala a boca. Não virou conto de fadas, e Fernanda fazia questão de que não virasse. O romance dos dois foi tão devagar quanto tudo o que presta naquela serra. Zé não se mudou para a casa grande de uma vez, por respeito e por juízo. Continuou pintando pela região, ganhando o próprio pão, fazendo questão de nunca dever nada a ninguém, porque prometera a si mesmo que ninguém, nem a própria Fernanda num dia ruim, poderia jamais confundir o amor dele com interesse. Ele a cortejava do jeito antigo, com flor do mato no pires do café, com serestas na varanda nas noites de lua, com a paciência de quem sabe que pedra que virou rio de novo precisa de tempo para confiar na própria correnteza. E Fernanda foi confiando, cor por cor, dia por dia, e a pedra que restava dentro dela foi virando margem, virando leito, virando lugar por onde a água passa em paz. Passaram-se os meses, e chegou de novo a época em que o cafezal ficava cor de brasa ao entardecer. E numa dessas tardes douradas, Dona Fernanda subiu o morro do ipê com a bandeja,
como fizera por 12 anos inteiros. Só que agora, a segunda xícara não esfriava mais. Ela sentou no banco de pedra e Zé sentou ao lado. E Dona Lourdes vinha atrás, de braço dado com a Rosa, que virara amiga da velha cega, e a trazia toda a tarde para ver o pôr do sol pela boca do filho. E os 4 ficavam ali, no morro onde por 12 anos só a solidão sentava, dividindo café amargo e descrevendo as cores para quem não podia enxergar, e a montanha inteira parecia respirar mais fundo. Casaram no fim daquele ano, numa festa simples no próprio terreiro da fazenda, entre os montes de café e as mãos de trigo do mural que Fernanda pintara na parede da tulha. Não houve pompa. A cidade inteira subiu a serra. O velho Nestor entregou a noiva, chorando sem vergonha nenhuma, e Dona Lourdes, na primeira fila, viu tudo pela voz da Rosa e disse depois que fora o casamento mais bonito da vida dela. Fernanda, que sabia mandar em fazenda e gaguejava no coração, disse apenas segurando as mãos manchadas de tinta diante de todos: eu passei 12 anos servindo café para um banco vazio, com medo de que sentar alguém ali doesse mais do que a solidão. E aí subiu esse morro um homem que não teve medo de mim e me ensinou que a xícara não foi feita para esfriar sozinha. Obrigada, Zé, por ter esperado eu acreditar que merecia. E Zé, de olhos cheios, respondeu só: eu esperava mais 1000 anos, dona. Cor bonita a gente não tem pressa de pintar. Reformaram a casa grande, e Fernanda voltou a pintar, e as 11 cadeiras vazias da mesa comprida foram enchendo aos poucos, de gente viva, de amigos, das crianças da cidade que subiam aos sábados para as aulas de pintura que ela passou a dar de graça, ensinando o que a menina sabia e a pedra tinha. Esquecido que cor é como gente, que sozinha não quer dizer quase nada, e que o que importa é quem está do lado. E todo entardecer, sem falta, os 2 subiam o morro do Ipê com as 2 xícaras cheias, e as 2 eram bebidas, e o café não esfriava mais. Numa dessas tardes, com o vale pegando fogo de dourado e rosa lá embaixo, Zé pegou a xícara já quase vazia, olhou para Fernanda com aquele sorriso largo e sem malícia da primeira manhã, e disse, provocando de leve: sabe, dona, eu ainda acho a senhora nova demais para ficar servindo café para um pintor pobre nesse fim de serra. E Fernanda, que reaprendera a rir sem que doesse, ergueu o rosto às vezes manchado de amarelo, os olhos brilhando com a luz cor de goiaba madura que ele um dia lhe ensinara a ver, e respondeu com o mesmo meio sorriso torto de sempre, só que agora sem nenhuma dor por baixo. E quem foi que disse: hã? Zé riu e a beijou devagar, do jeito de quem tem a vida inteira pela frente e nenhuma pressa. E lá embaixo, no vale, o sino da igreja de Rosário da Serra bateu a hora, e o cheiro de café secando no terreiro subiu a serra inteira, e a fazenda Montenegro respirou fundo, tudo, finalmente, no lugar certo. Porque a verdade mais simples e mais difícil de todas é essa: ninguém nasce pedra. A gente vira, a gente endurece devagar, medo por medo, cada vez que o mundo nos machuca e a gente decide que é mais seguro não sentir. E do lado de fora parece frieza, parece uma mulher rica servindo café para um banco vazio no alto de um morro. Mas por dentro é quase sempre só isto: alguém tão sozinho que esqueceu que merecia ser amado. E basta uma pessoa, uma só, que tenha a coragem de olhar de frente, sem pressa e sem interesse, para que a pedra se lembre, enfim, de que um dia foi rio, e volte a correr, morro abaixo, na direção do mar. Antes de você ir, eu queria te pedir uma coisa só. Se essa história tocou o seu coração, escreve aqui embaixo num comentário uma palavra: xícara. Só isso. É a nossa palavra de hoje, e eu vou ler cada uma delas imaginando de onde vem, de que cozinha, de que fim de tarde. E me conta também com sinceridade: tem alguém que você mantém do lado de fora, que você não deixa chegar perto de tanto medo de sofrer de novo? Alguém que talvez esteja esperando, como o Zé esperou, você acreditar que merece? Não precisa contar a história toda. E me diz de que cidade você está assistindo, porque eu gosto de imaginar essa nossa roda espalhada pelo Brasil inteiro, tanta gente boa junta na mesma tarde, com o café passado. Eu conto essas histórias porque acredito, do fundo do peito, que nunca é tarde demais para ser enxergado e para amar de novo, que idade não fecha a porta de coração e que dinheiro nenhum vale a xícara que esfria sozinha. Se você acredita nisso também, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir hoje que ela merece, e se inscreve no canal
para não perder a próxima história, que a sua xícara nunca mais esfrie sozinha. E que Deus te guarde até a gente se encontrar de novo, no próximo fim de tarde, com o café quente e o coração aberto.